Bom dia, graça e paz, a paz do Senhor, Salvador Jesus Cristo, para você, meu amigo, minha amiga. Estamos dias sem fazer vídeo, né? Hoje nós vamos fazer uma reflexão aqui no Salmo 1, e diz assim a palavra do Senhor, aqui antes de nós tomar o nosso cafezinho, a reflexão da manhã. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Depois a gente continua, né? Eu procurei aqui, a gente sabe mais ou menos essa linguagem do ímpio. Então eu procurei aqui no dicionário Oxford Language. Ímpio, aquele que não tem fé ou que tem desprezo pela religião. Aquele que não tem fé ou tem desprezo pela religião, né? A maioria que está dentro da igreja às vezes tem fé, né? Às vezes não tem, é uma fé normal, comum, mas não tem aquela fé em Jesus Cristo, que acredita numa cura, que acredita numa revelação, que acredita no poder sobrenatural de Deus. Ele é considerado praticamente ímpio por causa das muitas dúvidas. Ele está ali, né? Às vezes porque por hábito de estar ali no meio dos irmãos, e talvez até para atrapalhar a fé do irmão, da irmãzinha, que tem fé verdadeiramente, fé genuína em Jesus Cristo Senhor. Então, geralmente o ímpio, ele é para nos desmotivar daquilo que nós cremos. Por isso que aqui o dicionário Oxford, o Aurélio também fala a mesma coisa. Então ele dá para nós essa referência aqui, né? Aquele que não respeita os valores comumente admitidos, né? Os valores comumente cometidos são os valores que nós temos na nossa crença. Nós acreditamos no milagre, nós acreditamos no Pai, Filho e Espírito Santo, nós acreditamos nesse Deus que tudo pode. Então a Bíblia fala sobre esse assunto do bem-aventurança, da bem-aventurança, né? E o que é bem-aventurança, né? Vamos ver aqui no dicionário também, para não ficar só nas minhas palavras aqui, porque geralmente a gente procura bem. Aqui é o dicionário Oxford Language também, que fala assim: bem-aventurado aquele que goza de boa ventura, bem fortunado, feliz, aquele que desfruta nessa vida ou após a morte terrena das bem-aventuranças divinas, né? Que vê que coisa linda. Bem-aventurado aquele que goza de coisas boas, de coisas bacanas, é uma pessoa feliz, é uma pessoa legal. Então são esse tipo de pessoa que bem-aventurado, que ele é considerado pela palavra de Deus bem-aventurado, porque ele não se mistura, não tem mistura. É isso que a palavra de Deus aqui no versículo 1 está se referindo. É a respeito de mistura, de estar misturado. Porque se o cristão, ele mistura, se a pessoa que tem fé, acredita, confia, se mistura com o ímpio, que não tem fé, que a fé dele é fé comum, não é uma fé baseada naquela fé que você professa em Jesus Cristo Senhor, que acredita, como já disse, em milagres, sinais, prodígio, maravilha, nos dons espirituais. Então como que você vai pegar um conselho de uma pessoa igual essa? A pessoa que não tem
essa fé em Jesus Cristo, Senhor, na palavra de Deus, segue a palavra de Deus, confia na palavra de Deus, procura guardar os mandamentos, os preceitos, as leis do Senhor, né? Ele não pode ir em conselho de ímpio, porque o ímpio, como já disse aqui o dicionário Oxford, ele não tem respeito com as coisas de Deus, ele não tem valor pelas coisas de Deus, ele não vai te valorizar, ele vai sempre procurar colocar você até numa enrascada, né? Vai te dar conselhos de coisas que você deve fazer, que você biblicamente não deve fazer, né? Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, se você ler ele todo ali, você vai ver que apóstolo Paulo está dando um relato a respeito de nós cristãos não levar ninguém em justiça, não colocar o outro irmão da fé na justiça por causa daquilo ou por causa daquilo outro. O apóstolo Paulo orienta ali para a gente procurar conversar, se interar, resolver a situação entre nós mesmos. Tem que ser coisa muito gravíssima para precisar de levar, né, lá, mas fora disso a Bíblia não aconselha. Então isso é conselho de ímpio, né, de pessoas que te dão um conselho para fazer certo tipo de coisa, é ímpio, né? Mas e quando a pessoa não quer resolver? Bom, pode não querer resolver imediatamente, porque eu trabalhei com o pastor Welder, tem anos que eu não vejo ele, um amigão lá na Cidade dos Meninos, em Campinas, né? E ele sempre falava com nós, ele era o diretor da instituição. A gente tomava conta lá de 140 meninos e mais ou menos, eu não me lembro direito se era 40 meninas de rua, adolescente. E a gente convivia com essas pessoas assim, muitos problemáticos, né? Não, o emocional todo detonado, o sentimental todo detonado, e a gente trabalhava em cima daquilo ali. E o pastor Hélio chamava nós, os monitores, e aconselhava, conversava, aconselhava não, era uma norma e ordem que tinha lá. Você não resolve o problema imediatamente que ele acontecer, né? Ele tem que ser muito sensível para poder você resolver o problema. Fora disso, você tem que esperar um dia, 2 dias, 3 dias, orar para aquela pessoa acalmar. Porque a pessoa às vezes não tem controle emocional, não sabe ter controle emocional, né? Tem pessoas que têm até curso, têm diploma aí de algumas coisas aí na vida, mas não tem controle emocional. Ele não sabe controlar, ele não sabe dividir as coisas, separar as coisas. Então a gente, né, acaba deixando se levar e recebendo um conselho de ímpio. Aí eu acredito que a pessoa se torna mais ímpia do que o próprio ímpio, porque ele está ali na fé e está deixando se levar por um conselho que é antibíblico, né? Então essa foi só um exemplo que eu dei dentro da palavra de Deus. E aí a Bíblia continua falando assim: não anda no conselho dos ímpios, nem não se detém no caminho dos pecadores, né? O que é deter? Deter é você parar, deter é você ficar ali preso por aquilo ali por alguns minutos ou horas, né? Então a Bíblia também ela não te chama de bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que não faz, né? Porque aquele que se detém no caminho dos pecadores, no caminho dos pecadores, qual que é a tendência dele, né? A tendência dele é ir pelo mesmo caminho dos pecadores, porque os pecadores aqui que a Bíblia quer dizer, é aquele que vive pecando disparadamente, sem controle, sem rumo. Ele pega e gosta de pecar e quer continuar pecando mesmo, porque o cristão não. O cristão, se ele errar, ele tem o Espírito Santo que avisa ele, que
desperta ele que aquilo é um pecado e ele não vai continuar naquele pecado, né? Ele vai deter aquele pecado, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia e favor do Senhor, né? Eu vou falar sobre isso qualquer dia desse aí, sobre esse item, o que é misericórdia e o que é favor do Senhor por aquele que confessa e deixa. Já falei em alguns vídeos que não é confessar para pastor. Pastor tem que ser muito espiritual, você tem que saber que ele não é boca aberta para poder falar. Então entra no teu quarto, Mateus capítulo 6, versículo 6, fala com teu pai que tem em secreto e ele em secreto te ouvirá e te recompensará, né? Então não convém se deter, porque se o cristão se deter com os pecadores, a tendência é 90% ou mais que a pessoa pode ir pelo mesmo erro, deixar se levar por aqueles que cometeu aquela falha ali, né? Eu falo que há muitos anos atrás, eu acredito que uns 50, hoje eu estou com 68, 69, 50, aí fica 19, uns 55 anos mais ou menos atrás, eu era frequente da escola dominical na igreja presbiteriana e de repentemente um rapaz que frequentava a igreja começou a me induzir. Eu não ainda até então, eu não sabia, e ele vivia já no pecado da prostituição. Ele ia para aquele local onde ficam as mulheres ali e já estava ali convivendo com aquilo. Vinha na escola dominical, mas eu acredito que até conduzido pelo inimigo, e foi me induzindo naquilo ali. Ele foi me induzindo e eu acabei caindo não que eu parei no caminho dos pecadores, mas ele foi até mim, porque tem caminho que vem até você, né? E aí a gente tem que sair fora, e eu não soube essa tática de sair fora dessa situação, e acabei ficando um par de anos ali naquela vida de cachaça, de fumo, de cigarro, de maconha e um par de coisas, mas graças a Deus, louvado seja Deus pela minha mãezinha, né, a dona Amélia Maria Gama, de 92 anos hoje, orando com a dona Iguita, com a dona Maria, né, nos montes e fazendo campanha e propósito. Deus me libertou e graças a Deus hoje eu sou um pregador da palavra de Deus, né? Então não se detém. Se você quer ser um bem-aventurado aqui na terra e no céu de glória, não se detém no caminho dos pecadores. Não envolve com uma pessoa que vive no pecado, não, que está sem freio, não tem limite, e quanto mais peca, mais quer pecar, e aí não se detém não, sai fora. E o versículo último, para terminar, é os escarnecedores, é as pessoas que escarnecem, é a pessoa que tira sarro, é a pessoa que quer ganhar vantagem, escarnecendo, igual escarneceram de Jesus que ia para a cruz. Ah, se você é Deus mesmo, sai dessa cruz, desce dessa cruz, se você é Deus mesmo, é aquilo. E a pessoa começa a te afrontar na fé que você tem e começa a escarnecer de você. Se você é mesmo, por que você vive nessa vidinha que você vive? A gente não te vê com um carro novo, a gente não te vê numa casa boa, a gente não te vê nisso. Você está orando aí há tanto tempo, não consegue alcançar a sua bênção, a sua vitória. E aí a pessoa vai escarnecendo de você. A Bíblia diz aqui no Salmo 1, para nós não se misturar com esse tipo de coisa. Para a gente sair fora desse tipo de pessoas, que essas pessoas pode contaminar, né? Como Jesus falou sobre lá os fariseus, a massa levedada, né? Ela contamina, ela se estraga, ela incha, ela não fica prestando. Então amanhã ou depois, se você se misturar com esse tipo de coisa, você vai acabar sendo um crente igual eles ou pior, né? Vai ser uma pessoa que não vai ser bem-aventurada, nem feliz aqui na terra, nem feliz em lugar nenhum,
porque a felicidade do mundo, ela é passageira, e a nossa não, a nossa é eterna, porque nós juntamos tesouro no céu, nós armazenamos oração, leitura bíblica e etc. Então, se nós somos, a Bíblia diz, aquele que é o bem-aventurado, aquele que não faz isso, que não faz isso, que não faz isso. Mas se você pratica e vive no meio deles, você não é um bem-aventurado. Você não é uma pessoa feliz. Você não é uma pessoa que tem prosperidade boa, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Então nós vamos deixar aqui somente essas palavras aqui para a nossa meditação e reflexão nesse sábado, dia 31, final de agosto, e que Deus me abençoe, né? Nós vamos orar agora contra a oração contrária, contra palavras contrárias, porque às vezes a gente desanima, não é porque a gente desanima por si, o mundo espiritual luta contra a gente. Às vezes pessoas evangélicas que estão na igreja estão orando contra, às vezes não gostou de algo da gente, nem alguma coisa da vida da gente, começa a perseguir a gente. E isso aí é muito triste, porque a Bíblia diz que envergonhados e confundidos serão aqueles que te perseguem. Sim, meu irmão? Não fica triste não se eles estão te perseguindo, se eles estão te levando, denunciando você na polícia. Se você tem a mente tranquila, fica tranquilo. Se eles estão denunciando você de outras formas, caluniando, levantando, inventando conversa, mentira. Primeiro que o pai da mentira é o diabo. Então vamos ficar na palavra. Vamos ficar na palavra, procurar viver a palavra. Mesmo se alguma afronta vem contra a sua vida, a Bíblia diz que aquele que é humilhado será exaltado. Se você se sente humilhado por alguma ofensa, por alguma conversa, não procura justiça com suas próprias mãos, não. Deixa Deus resolver a situação, que Deus tem a melhor forma. Eu, por exemplo, prefiro cair na mão do Deus vivo do que na mão do homem, como diz Davi. Porque Deus, ele é misericordioso, mas o homem não, o homem é justiceiro. O homem quer fazer justiça com a própria mão. Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus soberano, maravilhoso, primeiramente, Pai, eu te agradeço porque depois de tantos dias sem fazer vídeo, o Senhor me concedeu essa graça de hoje, antes do meu café da manhã, né, fazer a minha leitura diária, compartilhar com você, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos no mundo espiritual, Pai, toda oração contrária, toda reza, toda palavra maldita lançada. Isaías 54:17 diz que nenhuma ferramenta, né, forjada contra ti prosperará, e toda palavra lançada em juízo contra ti, eu a condenarei. Eu condeno toda palavra que vem contra a minha vida espiritual, ministerial, financeira e conjugal. E que Deus jogue por terra agora e liberta essas pessoas a quais estão se levantando contra a igreja do Senhor, contra o próprio Deus, aleluia. Que Deus nos abençoe e nos dê um final de semana, um sábado super abençoado, ensolarado como esse aqui de hoje, maravilhoso, amém? Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, um abraço, um beijo no coração, Jesus te ama e nós também, eu também, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus, amém.